Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos em Cristo. Bom, irmãos, eu estou aqui um pouco para... Na verdade, eu estou aqui para conversar um pouco. Tem uns 2 ou 3 dias, eu não sei dizer a exatidão, que eu estou navegando na internet procurando algumas coisas a respeito do governo do Lula, né? O que eu vou dizer? Em 2016, quando começaram os protestos para fazer um impeachment da Dilma, eu fiz alguns vídeos falando para as pessoas não irem para as ruas, para as pessoas irem orar. Naquela época, eu me lembro que muitas pessoas me chamaram de comunista, de petista, que eu estava defendendo o PT, que eu estava defendendo a Dilma. Passou. A Dilma foi, vamos dizer assim, a Dilma foi ridicularizada nas redes sociais. O povo tirava sarro dela pela maneira dela falar, por algumas coisas que ela falava de maneira equivocadas, e o povo fazia chacota da Dilma. Depois conseguiram tirar a Dilma, o Temer ficou no lugar da Dilma e começaram a fazer um movimento para poder tirar o Temer também, mas no caso do Temer não conseguiram tirar. E eu sempre falando pro pessoal, vai orar, não fica fazendo manifestações, porque eu entendo, irmãos, a palavra de Deus diz que toda autoridade é dada por Deus. Então, quando eu falei isso em relação a Dilma, teve uma pessoa que falou pra mim assim: imagina que Deus ia colocar a Dilma lá. Então a pessoa tá indo contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus e cumpre o propósito de Deus. Então, depois o Temer governou, a situação piorou, porque o Temer começou a fazer algumas reformas e a situação do Brasil ficou um pouco pior, não muito. Aí o Bolsonaro começou a fazer campanha. E naquela época também eu falava pro pessoal não votar no Bolsonaro. Se o pessoal não queria votar no PT, votasse em outros candidatos, como o Ciro Gomes, o Daciolo na época, mas que não votasse no Bolsonaro. Porque eu não via com bons olhos o tipo de política que o Bolsonaro, política econômica, que o Bolsonaro tinha para o Brasil. Então o que acontece, né? Algumas pessoas votaram no Bolsonaro, as pessoas que ficaram descontentes com o governo do Bolsonaro, muitas começaram a querer fazer impeachment contra ele. E ele governou e o pessoal resolveu colocar o Lula. Antes das eleições, eu vou ver se eu mostro aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Deixa eu só procurar aqui no meu canal, para o povo não dizer que eu estou com mentira. Antes das eleições, eu fiz alguns vídeos falando a respeito do Lula, que o Senhor tinha falado comigo que o Lula ganharia as eleições e que ele é satanista e queria se vingar do povo, certo? E foi isso que eu falei. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, achei o vídeo. Deixa eu diminuir aqui para aparecer aqui na tela para vocês verem. Deixa eu procurar. Perdi o vídeo, peraí. Então, eu fiz alguns vídeos falando a respeito de que o Senhor havia falado comigo que o Lula é satanista. Ele se converteu ao satanismo com o propósito de se vingar do povo brasileiro. Tá aqui o vídeo na tela para vocês. Peraí, de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já puxar para cá. Eita, o que acontece que não fica? Vou deixar assim. Vamos lá.
Tá aqui o vídeo. Então, tem um ano aqui, ó. Vocês podem ver que tem um ano. Lula se converte ao satanismo para fazer vingança. Então, eu publiquei esse vídeo há um ano atrás, né? Logo no início de 2023. 2023, não. Foi até antes das eleições, foi em 2022. Deixa eu ver a data, gente. Eu preciso ver a data porque eu preciso confirmar. Pra não estar falando besteira. Deixa eu ver aqui. Eles não marcam a data correta, só marcam um ano. Então, foi... Eu me lembro que foi mais ou menos perto de outubro, perto de setembro, agosto, um pouco antes das eleições, que eu gravei esse vídeo, tá? Deixa eu ver se tem a data específica aqui. Não tem. Aqui, dia 2 de setembro de 2022, um pouco antes das eleições, um mês antes das eleições. Então o senhor havia falado comigo que o Lula ia ganhar as eleições e que ele seria uma espécie de vingador, que ele ia se vingar do povo brasileiro. Que através desse governo do Lula, que o Senhor ia cumprir um propósito dele. Porque a igreja não está preparada para o arrebatamento e o Senhor quer que a igreja clame o nome dele, que o povo dele se converta. O que acontece, irmãos? O que eu vejo, vou dar minha opinião, eu não estou falando de revelação, estou dando a minha opinião. O que eu vejo no povo brasileiro é um espírito de rebelião. Não estou falando de espírito maligno, não estou falando de coisas demoníacas. Estou falando da própria pessoa, dos próprios brasileiros, está com rebelião. Vou falar assim. O Deus colocou a Dilma no governo, o povo se rebelou. A Bíblia diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Na época, o Senhor tinha falado comigo que estava usando o governo da Dilma para tratar o povo brasileiro. Quando eu falei isso, eu recebi uma enxurrada de críticas de pessoas que não gostavam do PT, falando que eu estava fazendo campanha pro PT, que eu gostava do PT, que eu era petista, esse tipo de comentário. Então, naquela época, o Senhor havia feito eu saber que o Senhor estava trabalhando no povo brasileiro através do governo da Dilma. O povo se rebelou. Nós que somos crentes, nós temos que resolver os nossos problemas à base do joelho no chão, na oração, no jejum e na santificação. O povo foi para a rua e aí veio o Temer, piorou um pouco mais. Aí veio o Bolsonaro, piorou para algumas pessoas, melhorou para outras. Não vou dizer que o governo dele era totalmente ruim, foi um pouco melhor do que eu pensei que ia ser. Eu pensei que ia ser pior, mas o governo dele foi um pouco melhor do que eu pensei que ia ser. E agora vem o Lula. E o povo rebelde se envolvendo com política, pastores dando o púlpito da igreja, lugar que é para pregar o evangelho, para políticos fazerem campanha, eleitoral. Então, irmãos, a igreja está corrompida. A igreja está corrompida. Nós devemos nos lembrar que toda vez que o povo de Israel ele se corrompia, Deus levantava alguma situação, problema, para que o povo se arrependesse, o povo clamasse a Deus, se voltasse para Deus e se arrependesse de seus pecados. Não é diferente com a igreja de Cristo. Quando a igreja ela se corrompe, ela se desvia, para que a igreja, como eu falei ontem no vídeo, foi ontem, não lembro, para que a igreja se arrependa e volte a buscar ao Senhor, volte a se santificar, o Senhor vai permitir essa perseguição no Brasil. Falei nesse vídeo que eu mostrei para vocês, que o Lula vai fechar as fronteiras, tá?
esse vídeo aqui, ó. Tá? O vídeo número 16. Falei que o Lula vai fechar as fronteiras do Brasil antes de começar a perseguição. Quando eu falo perseguição, eu não estou me referindo ao que ele já está fazendo, cortando Bolsa Família, aumentando os impostos, adotando uma política financeira que está prejudicando os brasileiros. Não estou falando disso. Isso ele vai fazer, ele está fazendo para provocar fome no Brasil, provocar pobreza, aumentar a pobreza. Mas ele vai perseguir fisicamente os cristãos, porque os cristãos, isso foi o Senhor que me falou, ele vai perseguir fisicamente os cristãos, porque os cristãos se aliaram ao Bolsonaro. O Senhor falou comigo que o Lula se achava muito bom e ele acreditou que o Brasil deu certo quando ele foi presidente. Gente, eu tô falando conforme o Senhor me falou. Ele acreditou que o Brasil foi bem economicamente falando, na época que ele foi presidente, por causa dele, porque ele era bom. Então, ele com esse sentimento de que ele era bom, quando ele foi preso, ele se sentiu traído pela nação brasileira e ele sentiu a ingratidão, ele sentiu que o povo foi ingrato com ele, trocando ele pelo Bolsonaro. Então ele foi tomado por esse sentimento de raiva, de rancor, de ódio e resolveu entrar para o satanismo para se vingar, tá? Então, gente, o que acontece, né? Eu penso assim, estou falando de problemas sérios que já estão começando a acontecer e que vão acontecer. Gente, ora, jejua, sabe? Se santifica, se consagra, ora nas madrugadas, faça vigílias de oração, se reúne com sua família, faz vigília, pede para Deus uma direção, porque o Senhor falou comigo que algumas pessoas, Deus vai permitir que saiam do país antes da perseguição começar. Outras pessoas, Deus vai permitir que saiam do país já depois que a perseguição começar. Aí alguém pode falar assim, mas irmã Rosângela, você disse que ele vai fechar as fronteiras. Se ele vai fechar as fronteiras, não tem como sair depois que a perseguição começar. O Senhor pode fazer isso de forma milagrosa. Eu creio, da maneira que o Senhor falou comigo, eu entendi. Agora eu vou dizer que eu entendi que o Senhor vai fazer isso de forma milagrosa, fazer com que pessoas consigam sair do Brasil ainda com a perseguição, com as fronteiras fechadas. Deus pode fazer isso. Então, algumas pessoas vão sair do país antes da perseguição começar, outras vão sair depois que a perseguição começar e outras vão ficar no país para poder pregar o evangelho. E o que eu digo, qual é o meu conselho? Ora para saber qual é o propósito de Deus na sua vida, na vida da sua família, se você vai precisar sair do país, se você vai ficar, se você vai sair depois que começar a perseguição, se você tem que esperar. Então, ora, busca a presença de Deus em jejum, em oração, em consagração, para saber qual é o propósito de Deus na sua vida. A melhor oração que nós podemos fazer é buscar saber qual é o propósito de Deus na nossa vida, tá? É isso que eu queria falar. Mais uma vez, eu falo para vocês, o Lula, ele vai se vingar do povo brasileiro. Ele está se vingando, ele já começou. Nós não sabemos até que ponto essa vingança ela vai chegar. Quando o Senhor falou comigo, eu achava que ia começar essa vingança imediatamente, já no ano de 2023. Mas eu ouvi também o Genuíno falando que eles têm que modificar a lei para perseguir o povo cristão, porque para que o povo cristão não transforme essa perseguição em guerra santa. Isso o Genuíno falou. Tem aqui um vídeo também falando de destruir a Michelle
politicamente falando, e de outras formas. A mulher falou, a petista, a Michelle Bolsonaro. Gente, faz tempo que eu não voto. Eu não sou a favor do Bolsonaro. Eu, falando sério, eu não gostei da política econômica que ele colocou no Brasil durante o tempo que ele foi presidente. Que ele deixou a política econômica na mão do Guedes. E hoje eu não votaria no Lula. Hoje eu não votaria, faz tempo que eu não voto. Eu tenho possibilidade de votar no como chama? Consulado. Eu posso votar no consulado. O cônsul conversou comigo, falou para mim para eu ir até o consulado para eu ter meus direitos de brasileira, eu poder exercer indo ao consulado. Eu preferi não votar, eu preferi não me envolver mais com a política, porque se uma pessoa vota em um partido e ele, vamos supor, ele legaliza o aborto, eu cooperei com aquilo. Se a pessoa vota em outro partido, ele legaliza o armamento, eu também cooperei com aquilo. Então, eu entendi que eu não vou sujar minhas mãos com essas coisas. Então, eu me recuso a votar. Desde que eu estou morando no Uruguai, eu não voto mais. Não voto mais. Já tem mais de 10 anos que eu vai fazer 10 anos esse ano. 10 anos não, já tem mais de 10 anos. Então, já tem mais de 10 anos que eu não voto no Brasil. Mais de 10 anos assim, contando o tempo que eu estou aqui no Uruguai. Então, eu não voto e eu aconselho as pessoas que ouvirem esse vídeo não votarem também. Porque, de uma forma ou de outra, a política está sempre envolvida com corrupção. Quando não é de um lado, é do outro. Não tem político santo, não tem político correto. Sempre tem alguma coisa. Então, se eu voto naquele partido, pensando assim, esse aqui é menos pior. Mesmo assim, as coisas de ruim que aquele presidente fazer, ou prefeito, ou governador, as coisas de ruim que ele fizer, eu também serei responsável, porque eu ajudei a colocar aquela pessoa lá. Então, assim, hoje eu falo para quem votou no Lula, para quem colocou ele lá, ajudou, é se arrepender, é pedir perdão a Deus e se arrepender, pedir que Deus perdoe, que Deus limpe a pessoa desse pecado, que limpe as mãos da pessoa, se arrepender e começar a orar para Deus preparar a estrutura dos cristãos, cada um orar por si, para Deus preparar a sua estrutura para poder suportar as perseguições que virão. Esse é o conselho que eu dou. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se sim o Senhor permitir. Eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todos sempre. Amém. Amém.